Fala, inconformado, se você, como eu, utiliza o Nubank, você se deparou com este e-mail aqui ao lado ontem, uma nova alteração do contrato da parte de criptomoedas do Nubank. E claro, sempre que tem alguma alteração, tem alguma mudança, que pode ser desde algo que não impacta em nada, como uma nova empresa que entra no grupo, até uma coisa que impacta muito, como as taxas. Direto ao ponto, inconformados. Naquele formato que vocês já estão acostumados, eu dividi o documento em 14 partes, começando por essa ao lado. A primeira página, como é de praxe, a gente tem um resumo do que se trata o contrato e aqui ele fala dos seus principais direitos ao utilizar o Nubank. E aqui eu vou destacar o quarto ponto que a gente vê, que é enviar e receber os ativos. Para muitas pessoas que não tinham essa função disponível, agora está em contrato e você pode até mesmo mandar um print para o Nubank solicitando a liberação dessa função. Indo para a segunda página que está aqui ao lado, a gente entra na questão das suas obrigações e também nos termos que a gente vai ver durante o contrato. E falando das obrigações, eu vou destacar duas delas. A primeira eu sempre reforço em qualquer vídeo, porque ela sempre aparece nos contratos, que é a atualização dos seus dados cadastrais. Se você modificou qualquer das informações que você manda de cadastro, é sua obrigação atualizar essa informação. Eu dou sempre o exemplo da CNH. Ela tem validade. Se a validade expirou, você fez a renovação, você tem que mandar esse novo documento. E o segundo ponto, é sua obrigação fazer o pagamento de possíveis impostos que tenha obrigação de pagar. Um exemplo, se você vendeu mais do que R$35 mil com lucro pelo Nubank na área cripto, você tem que apurar o imposto de renda, que é 15% sobre o seu lucro. E é sua obrigação. O Nubank não vai te falar nada sobre isso. Na terceira página que está aqui ao lado, ele fala sobre os serviços. E aqui eu vou destacar 3 pontos. Primeiramente, o Nubank detém a posse dos seus ativos e não a propriedade, que é o segundo ponto. A propriedade dos ativos é sua. O Nubank só detém a posse para poder fazer o serviço de intermediação. E o terceiro ponto, o Nubank fala numa cláusula que ele pode estabelecer valores mínimos e máximos para compra ou venda dos ativos, tendo que informar no aplicativo. Então fique atento. Se você tem muito de determinado ativo e ele limitar essa venda, o melhor é você enviar para outra corretora. Na quarta página que está aqui ao lado, o Nubank confessa que ele terceiriza o serviço de venda dos seus ativos, de negociação. Ele fala que pode contratar uma prestação de serviço para fazer essa etapa. Ou seja, aqui a gente tem 3 figuras. A nossa, que está deixando dinheiro no Nubank, a do Nubank, que está fazendo essa posse, e a da outra empresa que o Nubank vai contratar para executar o serviço. Ou seja, a gente terceiriza para o Nubank quarteiriza para um terceiro. Ou seja, o ativo passa na mão de 3 pessoas. E isso aqui eu vou chamar a atenção. A rentabilidade hoje que a gente tem, por exemplo, na USDC, que é de 4% ao ano, o Nubank pode muito bem conseguir uma rentabilidade maior lá fora e estar nos pagando uma rentabilidade menor. Por isso eu não utilizo mais o Nubank e utilizo o Bybit. Para ter uma noção, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a USDC no Bybit rende cerca de 10% ao ano. Ou seja, cerca de 150% a mais do que o Nubank. Na quinta página, que está aqui ao lado, ele fala sobre a colocação dos serviços de ESX, que podem ter 2 possibilidades, na minha opinião. A primeira é o envio de remessas para o exterior ou recebimento. E a segunda possibilidade, vejo que o Nubank pode estar caminhando para colocar o seu cartão
para utilizar criptomoedas, semelhante ao que a gente encontra no Bybit. Indo para a sexta página que está aqui ao lado, ele fala um pouco sobre os procedimentos de segurança, destacando novamente a questão da atualização cadastral, além da proteção das suas senhas, que é sua obrigação. E o segundo ponto, ele fala sobre a conta do Nubank e diz claramente, ela vai ser utilizada para fazer débitos e créditos provenientes das suas operações criptos. Ou seja, para comprar você precisa ter saldo e ao vender esse saldo vai cair direto na sua conta. Chegando na sétima parte que está aqui ao lado, para mim aqui está o real motivo da atualização desse contrato. É a cláusula que fala do envio, recebimento ou troca dos seus criptoativos. E o Nubank quer se resguardar dessa operação porque ela é uma operação simples, porém qualquer equívoco que você cometa pode ocasionar na perca dos seus ativos. Vou dar o exemplo do que o Nubank quer mitigar. Quando você vai realizar o envio de uma criptomoeda de uma carteira para outra, você tem que prestar atenção no endereço que você está enviando. Se você deletou um caractere sem querer, já era, você está mandando esse ativo para outro lugar e não tem volta. Segundo ponto, você tem que ter atenção pela rede que você vai enviar. Existem várias redes, porém o Nubank mesmo ele é limitado com poucas redes quando não é só uma delas. Se você enviou da rede do Ethereum para uma rede que não seja do Ethereum, o seu ativo estará perdido também. Ou seja, essa cláusula quer resguardar o Nubank que toda a operação é de sua responsabilidade e se você errar alguma dessas operações, pode ocasionar na perda do seu ativo. Na oitava página que está aqui ao lado, o Nubank dá um sinal do caminho que ele quer seguir como empresa e te dá uma segurança, lembrando que ele está oferecendo muito serviço de seguro para você operar com as suas criptomoedas. E ele diz aqui na cláusula de cima, se você fizer uma operação e errou alguma coisa, essa operação é de até $500 ou cerca de R$3.000, o Nubank vai te auxiliar para tentar recuperar esse valor. Mas ele deixa claro, não é garantia que você vai ter o valor de volta, mas você vai ter o suporte dele. Na nona e décima páginas que eu deixei aqui ao lado, eu já até juntei elas porque tratam de dois temas. Primeiramente, as taxas. E aqui, para mim e para vários inconformados, é a pior questão que o Nubank tem. Por quê? Ele deixa uma taxa para cada pessoa. Ou seja, eu posso ter uma taxa mínima de 0,2% e outra pessoa ter uma taxa mínima de 0,6%, ou seja, 3 vezes mais do que a minha. Além disso, a questão das faixas. Hoje, para você alcançar esse mínimo de taxa, você tem que negociar um valor muito alto. E o segundo ponto, ele fala das responsabilidades, mas na minha opinião, ele deveria trocar o nome dessa cláusula para isenção de responsabilidades. Porque, basicamente, o que ele fala em ponto a ponto dessa cláusula é que ele não se responsabiliza por nada e tudo é sua responsabilidade. Ou seja, assim é muito fácil ter a posse de um ativo, ganhando as taxas e se isentando de responsabilidades. Chegando na 11ª página que está aqui ao lado, ele fala sobre as alterações deste próprio termo, falando que podem ocorrer alterações a qualquer momento. Se você não falar nada, você está consentindo com essa alteração. Então, aqui já fica a dica. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Sempre que surgir qualquer alteração deste contrato, deste termo de uso, eu trago a análise aqui no canal, porque, como diz nessa cláusula aqui, a qualquer momento ele pode parar de fornecer um produto ou fazer modificações que vão impactar no seu ativo.
Na 12ª parte, que está aqui ao lado, ele fala sobre o prazo e término deste termo. Primeiramente, o prazo. Esse termo vigora por período indeterminado, ou seja, não tendo nenhuma modificação, ele pode valer enquanto o Nubank existir. E segundo ponto, em relação a possível término, você pode também parar de utilizar o serviço ou pedir o cancelamento da sua conta, ou o Nubank pode fazer isso também. Se ele fizer, ele tem que informar com 5 dias de antecedência antes de inativar a sua conta para você ter o prazo de remanejar os seus ativos e também sacar os dinheiros que você tem em conta. E ele enumera motivos pelos quais ele pode excluir a sua conta. Eu vou destacar 2 deles. Primeiramente, propriedade intelectual. Se ele identificar que você está copiando alguma coisa que tem no aplicativo dele, ele pode excluir a sua conta. E o segundo ponto que eu sempre deixo muito claro: qualquer informação cadastral que você tenha que não condizer com a realidade, você pode ter a sua conta excluída. E finalizando com a 14ª e 15ª páginas que eu deixei aqui ao lado, ele trata daquela parte final padrão de todo o contrato do Nubank. Fala do tratamento de dados e das disposições gerais, ou seja, ele deixa o link da política de privacidade de dados dele e também fala das disposições gerais. Aqui eu sempre destaco 2 pontos. Os canais de atendimento que têm que estar disponível 24 horas por dia e em relação ao foro. Ou seja, se você teve algum problema com o Nubank e vai rolar um processo judicial, esse processo vai correr na Justiça de São Paulo. É isso, inconformado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e já me conta aqui embaixo. Ficou alguma dúvida em relação a algum dos pontos que eu falei? Se ficou, fique à vontade, pergunte aqui embaixo e com muito prazer eu vou te responder. Porque com cada vez mais conhecimento, a gente caminha firme rumo à tão sonhada liberdade financeira.